Quem achou Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 18, diga amém. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. E você diz amém? Amém. Por favor, retome o seu assento e se acomode. Queridos, o tema do capítulo de número 5, versículo de número 18 até o versículo de número 21, é o enchimento do Espírito. Eu tenho a certeza absoluta que você conhece esse texto, pois o versículo 18 é muito conhecido. Não se embriaguem com vinho em que há contenda, ou dissolução, dependendo da sua versão. Mas enchei-vos do Espírito Santo, ou, como está na minha versão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Esse texto é muito maravilhoso, pois é uma carta em que Paulo escreve a uma igreja. Um grande homem de Deus, também comentarista dessa epístola, John Stott, diz que o capítulo de número 5, versículo 15 a 21, ele está tratando do ambiente de culto. Ou seja, são consequências do ser cheio do Espírito Santo. E eu queria falar hoje com os irmãos sobre essa necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei se você já parou para refletir algum dia se você é realmente cheio do Espírito. Não. Eu não estou falando se você pula. Eu também não estou falando se você roda. Eu não estou falando se você fala línguas estranhas. Eu estou perguntando se você é cheio do Espírito Santo. Paulo, além de recomendar, ou a gente vai ver lá na frente, que não é somente uma recomendação, mas um mandamento ser cheio do Espírito, ele também nos diz quais são as consequências de ser cheio do Espírito Santo. Porque uma vida na plenitude do Espírito é uma vida em que eu frutifico e mostro na prática, longe dos ambientes de culto também, que eu sou cheio do Espírito. Paulo trata dessa temática de uma forma muito interessante. E você sabe que a divisão do livro, ou da carta, melhor dizendo, de Efésios, é que do capítulo 1 até o capítulo de número 3, Paulo trata de doutrina, ele trata de teologia. Essa é uma das epístolas que mais trata sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Ele mostra no capítulo de número 1, como o Espírito Santo, como Deus arquitetou toda a obra da salvação. No capítulo de número 2, ele mostra como Deus executou essa obra. No capítulo de número 3, ele mostra a natureza do seu apostolado, de seu ministério, que era voltado aos gentios. E no final do capítulo 3, ele ora por aqueles irmãos. Do capítulo 4 em diante, Paulo já começa a dar a prática, porque uma teologia ou um estudo sistemático das doutrinas de Deus de nada vale, se não culminar em uma prática de vida diária. Então Paulo, ele divide o seu livro, a primeira metade, ele ensina na teórica. Na última metade, ele ensina como praticar. No capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 16, ele ensina a prática da unidade do corpo de Cristo.
do capítulo 4, versículo de número 17, até o capítulo 5, versículo de número 21, ele trata do procedimento dos filhos da luz. E dentro desse procedimento dos filhos da luz está a vida em comunhão, que é do versículo 15 até o versículo 21, que está inserido o texto que nós acabamos de fazer menção. Dentro dessa divisão da vida em comunidade, da vida em comunhão, Paulo fala sobre o ser cheio do Espírito. Porém, Paulo não trata do Espírito somente aqui no capítulo de número 5. No capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz que nós somos selados pelo Espírito. No capítulo 4, versículo 30, ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Irmãos, é imprescindível nós comentarmos sobre a importância do Espírito Santo das nossas vidas, e Paulo trata disso. Em Romanos, o Espírito nos convence dos nossos pecados. O Espírito também opera em nós o novo nascimento, João capítulo 3. Aquele que não nascer da água, e de onde? Do Espírito. É o Espírito Santo que ilumina os nossos corações para nós entendermos a palavra. É o Espírito Santo que em Romanos 8, 28 intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Conforme a epístola de João, o Espírito também testifica que nós somos filhos. E o Espírito Santo também habita em nós. O pastor Hernandes Dias Lopes disse uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Tem muita gente que só tem o Espírito presente. Ele foi salvo pela graça e se torna morada do Espírito. Só que depois da salvação há uma bênção posterior, que é o batismo com o Espírito Santo. É o revestimento de poder. Esse revestimento é tão importante que Jesus não permitiu que os discípulos iniciassem o seu ministério em Atos 1 sem antes recebê-los. Para você ter uma ideia, Jesus não permitiu que os apóstolos pregassem sem antes ter o Espírito Santo como presidente da vida deles. Billy Graham disse que todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só uma parte do plano de Deus para as nossas vidas. Nós só viveremos uma vida plena com Deus quando nós estivermos cheios do Espírito. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa palavra enchei-vos, que é maravilhosa. No grego, ela se chama pleros, que aqui é traduzida como encher-vos, ou deixem-se encher pelo Espírito. Essa palavra, em primeiro lugar, está no plural, enchei-vos. Então, o ser cheio do Espírito, a plenitude do Espírito Santo não é exclusividade de alguns na igreja. O ser cheio do Espírito é algo que está disponível a todos os crentes que creem em Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito não é somente uma responsabilidade de quem prega. Ser cheio do Espírito não é somente uma responsabilidade de quem pastoreia. Ser cheio do Espírito não é só para quem está de frente com o microfone na mão, é claro que não. O Espírito Santo e o ser cheio do Espírito está disponível para quem pastoreia, para quem está na porta, para quem é diácono, para quem é obreiro, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Em Atos capítulo 6, quando vai se instituir os diáconos, você sabe qual era um pré-requisito para ser diácono na igreja primitiva? Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é para todos e não para alguns. Tem pessoas que se isentam da responsabilidade ou desse mandamento de ser cheio, por quê? Não, ser cheio é só para quem está com o microfone na mão. Ser cheio é só para líder de departamento.
Ser cheio é só para quem vai estar lá na Angola pregando o evangelho? É claro que não. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ter os seus relacionamentos bem. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ser um bom funcionário. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ser um bom filho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para não provocar ira nos teus filhos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para tudo. Segundo, a palavra enchei-vos está no imperativo. O doutor Hernandes Dias Lopes disse que ser cheio não é uma opção, é um mandamento. E eu vou te mostrar no versículo 18: não se embriaguem com o vinho, é mandamento. Só que tem uma vírgula que leva à libertinagem: mas deixem-se encher do Espírito. Se o primeiro é mandamento, o segundo é também. Se desobedecer o primeiro, pecado. E se desobedecer o segundo, pecado também. Eu vou ilustrar isso melhor. Teve um dia que chegaram para Billy Graham, um diácono. E esse diácono da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos perguntou para Billy Graham assim: como a gente deve proceder? Na nossa igreja tem um diácono com problema de embriaguez. Como é que a gente deve puni-lo? Discipliná-lo? Billy Graham olhou para ele e disse assim: quantos diáconos na sua igreja foram disciplinados por serem vazios do Espírito? Sabe qual foi a resposta? Nenhum. Então por que vocês se preocupam tanto com um problema menor, quando o restante dos diáconos talvez estejam cometendo um pecado maior? A gente só se preocupa, e deve se preocupar, claro, com os pecados cotidianos, e a gente esquece que não ser cheio do Espírito também é um pecado. Eu nunca vi, irmãos, e olha que eu fui criado em Assembleia de Deus tradicional, daquelas que na Santa Ceia tinha que vir na frente e pedir perdão para o irmão. Eu nunca vi alguém vir pedir perdão porque está vazio do Espírito. Porque limitaram o pecado à fornicação, e é pecado, ao adultério, é pecado também, a mentira, a fofoca, o roubo. Mas o ser vazio não. E tem gente vazio do Espírito Santo e não sente a necessidade de ser cheio, mas mesmo assim continua pregando, cantando, liderando, pastoreando, como se nada tivesse acontecido, sendo que a ordem é: sejam cheios do Espírito. Se você está vazio do Espírito, pode ficar chateado comigo, eu estou debaixo dessa palavra, você está em pecado sim. Você precisa se arrepender sim. Você precisa orar mais para que o Espírito te encha com autoridade e poder. É por isso que você vê em muitos lugares as pessoas dizendo assim: por que eu caí no mesmo pecado de novo? Eu sei, porque tem um pecado que você não se arrepende, o ser vazio do Espírito. Então cair em outros pecados vai ser consequência. Está no imperativo, é um mandamento. Em terceiro, essa palavra enchei-vos está no presente contínuo. Aqui no grego, que é a língua original do Novo Testamento, há dois tipos de imperativo. Primeiro é o aoristo. Eu sei que você não entendeu nada, eu vou te explicar. Descreve uma ação única. Quer que eu te dou um exemplo? João capítulo 2, versículo 7. Jesus disse: enchei de água as talhas. O imperativo aqui é aoristo, visto que as talhas deveriam ser enchidas quantas vezes? Uma vez só.
E o segundo imperativo é o presente contínuo, que descreve uma ação contínua, conforme aqui, Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. Isso significa que nós devemos continuar a nos encher. O que nos leva a crer que a experiência de ontem não presta para hoje. Infelizmente, tem muitos crentes vivendo de experiências do ontem. Na minha época. Tu lembra daquela glória que desceu na festividade passada? Lembro. Ficou lá atrás, tu precisa buscar mais hoje. Tem gente vivendo de experiências passadas, quando na verdade o mandamento de Jesus, descrito aqui por Paulo, é que nós venhamos ser cheios todos os dias. Em nome de Jesus, eu amo falar isso aqui, vale a pena ouvir de novo se você já me ouviu. Quem vive de história é museu e historiador. Crente não foi chamado para viver de história, ele foi chamado para fazer história. Então todos os dias que você acordar, não fique lembrando, e é bom, Lamentações de Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso é bom demais, relembrar os tempos antigos, mas em nome de Jesus, que nessa noite Deus levante um povo que não vai só se contentar em ficar lembrando daquilo que já aconteceu, mas vai chegar em casa nessa noite e vai dizer, hoje eu só durmo depois que eu tenho um encontro com meu Jesus. Hoje os meus olhos só vão encontrar descanso depois que os olhos de Deus repousarem sobre a minha casa e sobre a minha vida. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Deus nessa noite está levantando um exército que todos os dias vai acordar, dobrar o joelho no chão e dizendo, hoje eu só começo o meu dia depois que o Senhor visitar esse quarto, depois que o Senhor visitar a minha casa. O chamado do Espírito Santo para nós hoje é: não viva de experiência de congresso. Acabou o congresso, acabou a experiência, acabou o fogo, acabou a vontade, acabou aquele entusiasmo. Não. Eu profetizo em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, que todo dia o teu coração vai queimar por Jesus. Que te manda calabara xergue eu profetizo em nome de Jesus que todos os dias a tua alma vai clamar pela palavra, que vai ter dia que você não vai dormir dizendo, Senhor, hoje eu não li a tua palavra, mas nem que eu perca uma noite de sono, eu não durmo sem antes te ouvir. Seja cheio continuamente. Seja cheio todos os dias. E em quarto lugar, essa palavra grega está na voz passiva. Ou seja, eu não sou o agente que traz a plenitude do Espírito, eu sou aquele que recebo. O avivamento, como diz Hernandes Dias Lopes, não é produzido pelo homem. O fogo do Espírito não tem réplica, ou não tem como produzir na terra. Produtos humanos tem como você ainda arrumar um jeito de copiar. Agora, o fogo divino não tem como. A experiência pentecostal não tem como. Aleluia. Eu posso te falar, irmãos, infelizmente, o vento vai soprar para a minha classe, mas tem muito pregador tentando arrumar técnica para trazer o avivamento. Irmão, eu sou novo, eu sou novinho, eu não sou velho não. Mas se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é estudar para não ser enganado, irmão. E eu sei que isso foi tradição, e em nome de Jesus está sendo quebrado nas Assembleias de Deus. Vem aqui, jovem, para ser batizado com o Espírito Santo. Aí vem.
Como é que tu vai ser batizado? Vai falando go, até a língua enrolar e tu solta, irmão. Isso não é ser batizado com o Espírito Santo, não. Está repreendido em nome de Jesus. Não existe técnica para ser cheio do Espírito. Não existe macete para receber a plenitude do Espírito, não. Porque aí, agora vai ventar para outra classe. Aí tem um monte de jovem que passa o dia inteiro nas redes sociais, vendo o que não deve. Aí vem para cá, começa a... Tu acha que Jesus vai dar do poder dele para alguém que não quer? Claro que não. Você acha que Jesus vai encher alguém que não tira 10 minutos sequer de oração por dia? Claro que não. Não existe macete para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Continua sendo da mesma forma: jejum, oração e palavra. O fogo do Espírito não dá para ser criado ou manipulado aqui pelos homens. Eu não sou o agente que aviva a igreja. Eu sou aquele que recebo da parte de Deus o poder pentecostal. Agora eu queria passar para outra parte, para eu conseguir acabar no horário. Quais são as evidências de que eu realmente sou cheio do Espírito? Eu vejo muita coisa e eu já sentei e conversei com alguns jovens, pastor, que tinham dúvidas se tinham sido batizados com o Espírito ou não. Eu acho que você talvez tenha essa dúvida. E alguns amigos chegavam para mim e diziam: Mateus, eu estava lá no culto e eu senti uma coisa gloriosa e eu falei em línguas. Será que foi realmente do Espírito ou foi coisa da minha cabeça? Porque eu fui criado na igreja, e filhos de pastores já falaram isso comigo. Eu fui criado na igreja, então desde criança eu ouço línguas. Então eu não sei se eu imitei alguém ou se realmente foi a experiência do Espírito. Existem evidências que mostram se você é cheio, ou melhor, foi cheio do Espírito ou não foi. E Paulo descreve aqui, primeiro, capítulo 5, versículo 19, parte A. Falando entre vós. Sabe o que é isso aqui? Comunhão. Falando, eu falei que era de comunidade o contexto e no ambiente de culto. Entre vós. A primeira evidência de que alguém foi cheio do Espírito é a comunhão que ele tem com o próximo. Ah, vai doer, vai. Foi cheio do Espírito? Foi. Mas quando chega da igreja, aquele fulano ali, eu não vou muito com a cara dele. Tu foi cheio de qualquer coisa, menos do Espírito. Aquela irmã ali, eu não conheço ela, mas ela tem uma cara... Ai, Jesus Cristo. Comunhão, o enchimento do Espírito. Eu vou até correr aqui, senão eu nunca mais volto. O enchimento do Espírito é o remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja. Você quer que a divisão acabe no meio do povo de Deus? Os convoque para uma reunião de oração e só pare de orar quando eles forem cheios. Não tem mais divisão. Salmo 133. Olha como Deus se sente quando o povo está em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. Você percebe que qualquer clima, não é só na igreja não, mas também na igreja, qualquer clima fica pesado quando não há comunhão. Qualquer clima fica ruim. Eu já fui pregar em algumas igrejas, e quem prega sabe, às vezes o ambiente está pesado, irmão. Tu soa a camisa, meu Deus, a gravata sai, tu perde a voz, faz tudo. E tu, Senhor, meu Deus, eu orei, Senhor. O Senhor que me deu a palavra.
Aí quando eu vou para o gabinete com alguns pastores, aí eu fico sabendo que um fulano não falava com outro ciclano lá. Que talvez o baterista, eu estou dando só exemplo, tá? Não é literal não. Que o baterista não falava com o tecladista. Que a irmã que estava regendo não falava com a irmã que estava solando. É por isso, irmão, que tem culto que não sobe nem acima do teto, porque não tem comunhão. Mas quando nós estamos unidos, o Espírito nos enche, o Espírito nos dá dons, o Espírito nos enche da sua autoridade, do seu poder. Tem a comunhão. Você sabe o que Jesus ensinou? Você tem algum problema com alguém? Antes de você entregar a tua oferta, deixa ela lá e vai consertar. Depois você vem e sacrifica a Deus. Segundo, 19, parte B. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos, não vai dar tempo de explicar a diferença dos três. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantando e louvando de coração ao Senhor. A segunda evidência de que alguém é cheio do Espírito é alguém que tem o coração disposto a adorar. O crente cheio do Espírito, irmãos, adora a Deus com entusiasmo e profunda alegria. Quem não é cheio do Espírito, eu preciso separar e explicar para não ficar mal entendido. Uma coisa é você ter um estilo de adoração. Tem gente, irmão, que não adianta. Você pode falar o que for, é o jeito dele, mais paradinho, né? Só balançar para um lado e para o outro, como de costume, levantar uma mão, glória a Deus, aleluia. De vez em quando todo mundo está de olho fechado, aleluia, e baixa a mão e está tudo bem. É o jeito da pessoa. Mas tem gente, irmão, que não consegue adorar com entusiasmo, que não consegue adorar com profunda alegria. Não é porque é o estilo dele, é porque está vazio. E quem está vazio não tem prazer em adorar. Pode falar que Miguel, irmão, Miguel é óbvio que é um anjo guardião de Israel, então ele não tem nada para fazer aqui. Mas pode falar que ele está aqui. Meu irmão, cara, dá lá. Porque está vazio. Jesus está falando aqui. Olha o que John Stott disse. Os cristãos cheios do Espírito têm um cântico de alegria no coração. E o culto público cheio do Espírito é uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus. Só quem está cheio do Espírito consegue levantar suas mãos e dizer: eu te adoro porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno de louvor, porque o Senhor é poderoso, majestoso, porque tu criaste os céus e a terra, porque a tua sabedoria é inigualável, porque o teu poder não se compara, porque tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque tu és aquele digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quem pode adorar Jesus? Experimenta, irmão, ser cheio do Espírito. Você vai ver que o teu culto vai mudar. Você vai perceber que o júbilo, a alegria do Espírito vai envolver a tua alma de uma tal forma que você não vai se importar se alguém está olhando do jeito que você adora. Tem gente que fica retido: eu não vou levantar a mão, não, vai que alguém olha para mim. Mas quem está cheio do Espírito não está nem aí para quem está olhando. Quem está cheio do Espírito só quer saber de adorar, só quer saber de glorificar o Cordeiro de Deus. Irmão,
O meu desejo é que o teu coração arda quando você estiver colocando a roupa, aleluia, quando você estiver passando a sua make, quando você estiver colocando o seu terno, a sua gravata, passando o caiaque, esse tchuanchu, mesmo que seja do Paraguai, mas se estiver usando ele, quando você estiver se arrumando, que o teu coração arda, que o teu coração glorifique a ele, dizendo: a alegria do Senhor é a minha força. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você está cheio do Espírito? Diga alguma palavra de adoração. Eu não vou forçar não, irmão. Se tu quiser glorificar, glorifique a ele. Aleluia. Em terceiro lugar, no capítulo 5, versículo de número 20, depois que o texto diz: cantando e louvando de coração ao Senhor, o versículo 20 entra dizendo: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira evidência de alguém que é cheio é o quê? Eu sei que você é inteligente, você já entendeu o que está escrito no versículo 20. É quem tem o quê? Quem tem o quê? Vou dar cola. Gratidão. Vai, foi um ensaio. Vamos lá. A terceira evidência de alguém que é cheio do Espírito é quem tem gratidão. É quem é grato. Irmão, um crente cheio do Espírito não fica andando por aí se queixando, murmurando. Você já viu aqueles crentes, irmão? Tem um lá perto de casa. Quando você para na frente dela, você fica até depressivo. Porque só reclama da vida. Está vivo, não falta nada, tem uma vida boa, mas só reclama. Falou: eu acho que ela estaria agradecendo se tivesse num leito de UTI. Acho que estaria orando mais se tivesse com um tubo na boca. Não, mas precisa, né, tomar anestesia, né? Acho que estaria melhor se tivesse num leito de um hospital, à beira da morte. Aí estaria orando mais. Aí estaria agradecendo por todos os momentos. Irmão, em nome de Jesus, a marca de um crente cheio do Espírito é um crente grato. Só que eu preciso falar algo sério antes de partir para o último ponto. O ser grato por tudo não é literalmente por tudo. Eu vou explicar. Nós não podemos ser gratos pelo mal moral, tá? Nós não podemos agradecer a falta de caráter das pessoas. Porque em muitas Assembleias de Deus, ainda mais tradicional, que não sabiam aconselhar uma mulher que estava sendo agredida, ensinava assim, dá graças a Deus pelo teu marido. A mulher estava apanhando em casa, correndo risco de vida. Dá graça por esse homem. Pelo menos tu é casada, tem um lar. Se aquilo é um lar, eu não sei o que é minha casa. Nós não podemos dar graça por isso. E tem muita gente, irmão, perdoe-me dizer, eu fico vendo nas redes sociais, eu fico indignado. E eu vou explicar uma coisa aqui do que eu vou falar, não fique espantado. Tem gente agradecendo e chamando de bênção de Deus fruto de adultério, fruto de fornicação. Ó, a bênção do Senhor. Não, isso aí é fruto do teu pecado. Isso não é bênção, irmão, é maldição. Agora, é aí que entra a graça. Por quê? Porque Deus pode transformar aquilo que era para ser maldição em bênção.
Ok. Eu já vi muito filho, fruto de adultério, se tornar pastor e uma bênção. Deus transformou a maldição em graça. Mas você não pode agradecer algo que é fruto da sua imoralidade. Claro que não. Nós precisamos da graça em tudo aquilo que Deus nos proporciona passar. Seja lutas ou seja bênção. Agora, consequência de falhas morais, nós não podemos dar graça. Precisamos pedir misericórdia. E nesses casos, nós precisamos ser gratos a Deus e pedir a Deus para que transforme as maldições em bênção. Então esse ser grato por tudo aqui não pode ser tudo. Precisa ser grato por tudo aquilo que Deus me proporciona passar, seja bem ou seja mal. E em quarto lugar é o caminho para o fim. Versículo 21, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. A quarta e última evidência de que alguém é cheio do Espírito é a humildade. Porque, infelizmente, irmãos, tem muito crente com o nariz, em pé. Uma pessoa cheia do Espírito, irmãos, não pode ser altiva, arrogante, soberba. E tem um monte, irmãos, que até usa esse microfone, mas o camarada, com a pompa toda. Você passa, dá a paz do Senhor, a paz. Tem gente que você estende a mão para apertar, dá a mão assim, Irmão, um tipo de pessoa dessa não é cheia do Espírito. Eu sempre aprendi, a igreja não é lugar de competição. A igreja é lugar de colaboração. Não é porque eu estudei um pouquinho, li um pouquinho, tenho alguns papéis, alguns diplomas na parede, que eu sou melhor do que ninguém. Eu posso ser preparado para aquilo que Deus me chamou. Agora, melhor do que alguém, não. Eu sou filho do mesmo Deus. Eu vou para o mesmo lugar. Não vai ter uma mansão para mim, uma casinha para quem me ouve. Não. Todos nós habitaremos com o mesmo Deus. Seja humilde, irmão. Porque a humildade, ela é a evidência de que você é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem o caráter de Cristo, é manso e humilde de coração, como Jesus era. Tá? E essa palavra aqui, sujeitem-se, na sua versão deve estar, sejam submissos uns aos outros. E é interessante, você sabe por quê? Porque a galera só lê a partir do versículo 22, Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Tem gente que só lê isso e fala, não, submissão é coisa de mulher. Mentira, submissão é coisa de crente. Porque a mesma palavra usada no versículo 22 para se tratar as mulheres com relação aos seus deveres conjugais com seu marido, é usada no 21 para também alicerçar os nossos relacionamentos. Então a sujeição deve estar não somente para a mulher, para o seu marido, mas também deve estar de mim a você, de você a mim. Humildade, submissão é coisa de crente, irmãos. Eu tenho que me submeter a você. Respeito. E se submissão, no versículo 22,
é você estar debaixo do pé de um marido, então no 21 é para você estar debaixo do meu pé e eu estar debaixo do teu pé. E é assim? Claro que não. Então, se não é assim nos nossos relacionamentos, no casamento também não é assim. Mas eu sou só um jovem, não sou casado e não estou dando palestra para casais. Eu só estou fazendo essa relação para falar do versículo 21. Submissão é coisa de crente, irmãos. Então, em nome de Jesus, não use da sua autoridade para pisar em ninguém. E tem muitos lugares que eu vou, irmão, eu não sou nada, tá? Eu sou membro. Não sou pastor, não sou... Carinhosamente, beleza, o pessoal reconhece o meu ministério de evangelista, mas eu não tenho cargo reconhecido pela igreja como evangelista. Então eu sou um membro comum, ok? E por causa disso, pelo fato de eu ser jovem, eu já fui em muita igreja que já me desprezaram. Já foi muita igreja que pessoas de um cargo superior já tentaram pisar em mim e outras pessoas, alegando autoridade espiritual. Irmão, o respeito não está restrito a cargo. Pastor, não, pastor tem que respeitar pastor. Não, pastor tem que respeitar membro. E membro tem que respeitar os pastores, outros membros, diáconos, obreiros. Tem gente que é um abuso de poder, né? Isso não pode acontecer, irmãos. Submissão é algo de crente. Nós devemos nos sujeitar, respeitar, ter humildade em comunidade. Em nome de Jesus, irmãos, somente tendo essas características, nós teremos uma vida cristã mais saudável. Tenha comunhão, adore com intensidade, seja grato e seja humilde. Essas são as evidências de que alguém realmente é cheio do Espírito. A minha oração é que você reflita o que você é aqui lá fora.